A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Basílio, da Igreja Evangélica Crisol, e estamos aqui no nosso encontro marcado para ministrar a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que nessa noite não será diferente, porque Deus tem uma palavra para cada um de nós. É noite de cura, é noite de libertação, é noite ao qual as tuas expectativas perante Deus, todas elas vão se concretizar. Eu tenho certeza, você tem bênção da parte do Senhor. Você tem sonhos, você tem planos, você tem coisas a serem realizadas. E hoje nós vamos aprender muito sobre autoridade e sobre intimidade com Deus, através de um personagem chamado Elias, o profeta Elias, do Antigo Testamento. Homem que, além de ter compromisso com a obra, era um homem que tinha intimidade com Deus. Por isso, nessa noite, eu convido a você a abrir a sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Então, abra comigo, é importante você acompanhar a leitura bíblica, porque Deus tem algo para falar comigo e tem algo para falar contigo. Eu sempre gosto de ministrar sobre a vida do profeta Elias, porque embora seja uma história muito antiga, a coisa de mais de 3.000 anos atrás, mas os ensinamentos que Deus deixou-nos com as histórias de Elias, com a experiência de Elias, elas são muito atuais. Então acompanhe comigo o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Eu vou ler a partir do versículo de número 1. Então diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia no ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, meu Deus. Mais uma vez, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, os teus filhos que estão assistindo agora, coloca a nossa vida, a igreja nas tuas mãos. Mas eu te peço mais uma vez, nessa noite, fala conosco e fala com a tua igreja, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nos deparamos aqui, igreja, com um profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, cujo nome é Elias. Elias, traduzindo, quer dizer: o Senhor é meu Deus. E por essa intimidade, por essa experiência, ao qual Elias ele se tornou um personagem bíblico e se tornou como que o escolhido por Deus. Por isso, o Senhor é meu Deus. E coisas acontecem na nossa vida quando nós tomamos uma decisão de servir a Deus, o nosso Deus verdadeiro, o nosso Deus que é o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus verdadeiro. E um dia nós tomamos essa decisão, mas através da experiência de homens como Elias, homens que tornaram experientes diante da obra de Deus, nós temos muito o que aprender, assim também como outras pessoas terão o que aprender conosco, que nos dedicamos à obra de Deus. Por isso, quando o meu coração está aberto para a obra de Deus, grandes coisas vão acontecer. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu sou obediente a Deus, mais Deus pode enviar a sua provisão. Então veja aqui comigo, acompanhe nessa história a partir do capítulo de número 17. E eu estou no primeiro livro dos Reis,
Olha o que aconteceu na vida de Elias, passou por muitas dificuldades, mas no final Deus deu a vitória. Elias é um tipo de crente temente a Deus, que no final não passará pela morte, mas será arrebatado. E eu costumo dizer que nós somos uma geração eleita, que muitos de nós não passaremos pela morte, mas seremos arrebatados até os céus, porque nós somos a geração ao qual Jesus voltará, é na nossa época, é nos nossos dias. E eu estou te falando isso de coração aberto, pelos acontecimentos, pelas coisas que estão envolvendo todo mundo. Eu passarei pelo arrebatamento da igreja, você passará pelo arrebatamento da igreja, porque a volta de nosso Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Mas enquanto Ele não vem, nós precisamos fazer algumas coisas, assim como Elias fez e foi arrebatado, porque Elias também, ele não passou pela morte. Dois homens na Bíblia que não passaram pela morte. Enoque, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, fala sobre um homem que andou com Deus, e Enoque era amigo de Deus. Chegou um momento ao qual as pessoas falaram: cadê Enoque? Não sabemos para onde ele foi. Mas a Bíblia diz que Deus o tomou para ele. Enoque foi arrebatado. Assim como Elias também, durante o seu ministério, quando ele concluiu o seu ministério aqui na terra, Jesus Cristo, na forma de uma coisa a qual nós chamamos de teofania, ou seja, a manifestação de Cristo no Antigo Testamento, a manifestação visível. E a Bíblia diz que vieram carros e cavaleiros de fogo, e num grande redemoinho, ele foi levantado aos céus, ele foi arrebatado aos céus. Mas antes disso acontecer, olha o que aconteceu com Elias, uma das histórias de Elias. A Bíblia diz no versículo de número 1, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Acabe era o rei de Israel. Acabe era um rei totalmente perverso. Ele fez uma aliança com uma mulher chamada Jezabel, e ali ele não tomou os caminhos do Senhor. Ao contrário, ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas ele falou para Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então você vê que ele não falou segundo a palavra de Deus, mas eu tenho certeza que Deus havia mandado ele falar isso. Mas segundo as suas palavras, palavras de um homem, que ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que aquilo que ele declarasse iria acontecer. Deus assinava embaixo. Isso se faz ao homem que teme ao Senhor. É assim que acontece do homem que tem Deus como Deus vivo sobre a sua vida. E isso vale de exemplo para a nossa vida. Porque quando nós entregamos nossa vida para nosso Senhor Jesus Cristo, nós passamos a adorar esse Deus maravilhoso, que quando nós abrimos a nossa boca e declaramos, as coisas acontecem. Então, se eu fosse você, eu já começaria a declarar a vitória sobre a tua vida. Você que entrou aqui nessa noite, se você está cometido de alguma doença física, comece a declarar a ruína dessa doença, comece a declarar: vive o Senhor, perante cuja face estou. Ou seja, ele estava diante do Senhor, ele estava diante da face do Senhor, estava na presença do Senhor. E o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Ouvindo uma simples mensagem? Não! Estamos aqui diante da face do Senhor, porque eu sinto a presença do Senhor, assim como Ele está aqui comigo, Ele está na tua casa também, onde você estiver agora. Deus está contigo e você está diante da face do Senhor. Você pode até não contemplá-lo com os seus olhos físicos, mas você pode sentir a presença do Senhor. E quantas vezes nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos que o ambiente está diferente, porque estamos diante da face do Senhor. Quantas vezes estamos numa adversidade, algo contra a nossa vida, mas naquele momento em que parece que é o nosso fim, parece que os nossos sonhos não realizaram, parece que a coisa não vai acontecer, mas a coisa toma um rumo totalmente diferente. É porque o Senhor está conosco.
Então, Elias estava na face do Senhor e ele clamou o nome do Senhor, que nesse ano nem orvalho haverá, senão segundo a minha palavra. Então, Elias orou. Olha só o produto da oração eficaz. Uma oração de Elias. Ele orou aos céus para que não chovesse. E o Senhor cumpriu a sua palavra. Durante 3 anos e meio, não choveu em Israel. Olha só, irmãos, o poder da oração eficaz. Então, eu quero apresentar aqui alguns motivos para você orar. Primeiro, Deus ordena que o crente ore. É nossa obrigação orar. A oração é um instrumento ao qual é um diálogo com Deus. Quando eu dobro o meu joelho, ou quando eu estou caminhando, ou quando eu paro um pouquinho para meditar, eu estou clamando ao Senhor, eu estou orando ao Senhor. A oração é um veículo de se comunicar com o Senhor. O próprio Jesus Cristo, no Novo Testamento, a Bíblia diz que ele vivia cercado de grandes multidões, mas quando ele queria ter uma intimidade com o Pai, o que ele fazia? Ele ia para o monte. E as pessoas ficavam no pé do monte aguardando ele voltar, e ele ficava lá horas e horas orando, conversando com o Pai. É essa intimidade que nós devemos buscar, porque quando eu estou na presença do Senhor, eu estou clamando, eu estou orando, mas Ele está nos ouvindo e Ele responde às nossas orações. A segunda coisa que eu vejo para nós orarmos, clamarmos ao Senhor, é para receber as bênçãos de Deus, porque Deus já liberou as bênçãos, igreja. Deus já liberou o propósito dele na sua vida. Mas temos que clamar, nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus através das nossas orações. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E quais são os requisitos da nossa oração? Quando eu estiver diante de Deus orando, eu tenho que fazer igual Elias. Porque Elias, ele tinha algumas características na sua oração. Primeiro, ele tinha uma fé genuína. Ele sabia que quando ele orasse, Deus iria responder. Ele sabia que quando ele declarasse, Deus iria responder às suas orações. E é por isso que nós, a cada dia, precisamos chegar diante de Deus com uma fé genuína. Não uma fé fingida. Não uma fé que nós vamos buscar quando estamos precisando, não. Mas nós temos que buscar no momento em que às vezes não estamos precisando, mas é um momento de adoração. Eu oro numa forma de adoração, e quando a coisa começa a apertar para o nosso lado, nós temos que clamar também. É uma fé genuína, é uma fé ao qual nós buscamos, porque sabemos que Deus pode modificar a nossa vida, uma fé verdadeira. Jesus Cristo declarou abertamente: tudo o que pedides orando, crede, e o recebereis. Aleluia! Tudo é possível ao que crê. O autor também da carta aos Hebreus, ele fala assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Então, quando nós nos aproximamos diante de Deus, com o coração aberto, com fé, sabendo que aquilo que nós declaramos vai acontecer, muitas coisas vai acontecer na nossa vida. Aleluia! E voltando ao texto aqui de Elias, quando ele disse: nem orvalho nem chuva haverá, segundo o que? A minha palavra. Então ele declarou na plena certeza daquilo que iria acontecer. A história de Elias, ela se desenvolve num cenário em que o povo de Israel estava dividido em adorar ao verdadeiro Deus de Israel e adorar Baal. Era um conflito de religião. Era a religião de Deus contra a religião de Baal. E nós somos Elias de Deus. Sabe por que nós somos Elias de Deus? Porque frequentemente nos deparamos com essa batalha de religião, uma guerra espiritual. Nos deparamos de pessoas que querem provar e comprovar que Deus não existe. Querem provas da existência de Deus. Querem a comprovação da existência de nosso Senhor Jesus Cristo. E é nessa guerra que nós nos deparamos. Mas o nosso coração, ele serve ao nosso Deus, que aos nossos olhos ele é invisível. Mas a sua ação no nosso meio, ela é notada. A ação de Deus, o poder de Deus sobre a nossa vida é incomparável. Ele cura, ele liberta, ele abre porta, ele nos consola.
Aliás, ele nos deu um Consolador, se cumpriu a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse assim: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Sabe por quê? Porque eu vos enviarei o outro Consolador. Então, quando você abriu a sua boca, você entregou sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo, você se tornou o templo do Espírito Santo de Deus. Então, tudo aquilo que você abrir a sua boca e declarar, Deus vai honrar. Sabe por quê? Porque Deus está contigo e Ele está aqui nessa noite. Elias declarou: perante cuja face estou. Então, nós já temos uma característica, a mesma característica de Elias, a mesma situação de Elias. Estamos vivendo ultimamente numa guerra espiritual. Pessoas estão clamando a Baal, a deuses estranhos, mas nós clamamos ao Deus verdadeiro. A segunda coincidência que nós temos aqui com Elias, que nós estamos na face do Senhor. Só o simples fato de você estar ouvindo essa mensagem, o simples fato de você estar aqui clamando e orando, acreditando, você está na face do Senhor. Então começa a abrir a tua boca e começa a determinar sobre a tua vida. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza: hoje Deus tem solução para tudo isso. Se está sendo perseguido, Deus vai desbaratar todo inimigo da tua vida. Deus vai destruir todo aquele que tem se levantado contra a tua vida. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E Elias, e depois vem a palavra do Senhor dizendo, então, quando Elias se propôs a declarar aquilo que estava no coração de Deus, Deus se propôs a falar com Elias, e Deus está falando conosco nessa noite. Ele está falando que no momento certo Ele vai abrir as comportas do céu, que no momento certo ao qual, se nós estivermos em obediência, Ele vai abrir essa porta, Ele vai curar essa enfermidade, Ele vai destruir todo o mal contra a tua vida e contra a tua casa. Eu abro a minha boca e profetizo sobre a tua família, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veio a palavra do Senhor: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então ele ouviu a palavra do Senhor e ele seguiu a palavra do Senhor, aquilo que Deus colocou no seu ouvido. Eu não sei como Deus vai falar contigo, eu não sei se Ele vai colocar no teu coração, eu não sei se Ele vai colocar na tua mente, eu não sei se Ele vai aparecer numa visão noturna para você, eu não sei se Ele vai invadir o teu sono nessa noite, mas uma coisa você tenha certeza: Ele vai falar contigo e vai responder aquilo que você precisa ouvir. Aleluia! Então comece a glorificar o nome do Senhor, comece a ter essa intimidade com o Senhor. Vai-te daqui, vira-te para o oriente. E ele foi, ele seguiu. Você tem seguido a orientação de Deus? Porque Deus tem a sua multiforma de falar conosco. Ele fala conosco através do louvor, Ele fala conosco através da oração, através dos testemunhos, através da palavra que está sendo ministrada nessa noite. Deus fala conosco, aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. O versículo de número 4, e aí Deus se revela e fala assim: e há de ser que beberás do ribeiro, e tem ordenado aos corvos que ali se sustentem. Provisão de Deus, querido. Eu profetizo mais uma vez sobre a tua vida, ainda que você esteja passando dificuldade, assim como muitos estejam passando dificuldade, mas Deus tem sustentado a tua casa, Deus vai sustentar a tua casa, Deus não vai deixar você passar uma necessidade tal que as pessoas vão ficar olhando, não, porque a palavra diz, o próprio Davi, ele disse certa vez: hoje eu sou velho, mas eu já fui novo, mas desde a minha mocidade, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então Elias recebeu a provisão do Senhor, primeiro, porque ele tinha essa intimidade com Deus. Segundo, porque ele estava sempre na face do Senhor. E terceiro, porque ele sempre obedecia ao Senhor. E era um homem que orava, era um homem que tinha uma fé genuína, com essas características, igreja. Se nós tivermos essas características, a provisão de Deus virá sobre a nossa vida. Aleluia. E foi
e fez conforme a palavra do Senhor. Então, quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, como nós falamos segundo a orientação do Senhor, a provisão de Deus está sobre a nossa vida. Foi assim com os antigos. Foi assim com Moisés. Quando Moisés se propôs obedecer à palavra do Senhor, o Senhor foi com ele. O Senhor fez ele retirar um povo lá do Egito. O Senhor foi com Josué, que através de Josué o povo introduziu na terra de Canaã. Foi através de Josué que os muros de Jericó foram derrubados. Porque esses homens eram homens que tinham intimidade com Deus. Assim como Deus foi com Neemias na reconstrução do muro. Porque eram homens que estavam constantemente na face do Senhor, diante da face do Senhor. Eram homens obedientes ao Senhor e receberam as suas recompensas aqui na terra, mas vão receber as suas recompensas lá na glória também. Então as vantagens de nós sermos obedientes ao Senhor, a vantagem da provisão de Deus vir sobre a nossa vida, porque nós seremos recompensados aqui na terra, mas também seremos recompensados lá no céu. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Olha o versículo número 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Enquanto os muitos estavam passando necessidade, enquanto os muitos estavam morrendo, porque 3 anos e meio que não chovia, então veio a seca, já não se plantava, já não se colhia. Mas mesmo assim, não faltou algo na vida de Elias. Não faltou a provisão de Deus. Não faltou a presença de Deus. Ei, aprende uma coisa. Não se desespere. Não fique com ansiedade. Porque Deus está contigo. Deus está enviando a provisão. Deus está dando ordem àqueles outros para te ajudar. Porque Deus também vai te chamar para ajudar outras pessoas. Então não se preocupe com a situação. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da provisão. E ele foi com Elias, e sucedeu que passado o dia o ribeiro se secou, porque não havia mais chuva na terra. Talvez ali as pessoas que estavam de olho em Elias falaram: agora acabou a chuva, acabou a provisão de Deus. Mas Deus tinha algo de melhor para ele. Sabe de uma coisa? Deus tem algo de melhor para você. Deus tem algo de melhor para a tua casa. Então, não desanime, porque saindo dali, a história de Elias, ele teve uma guerra contra os profetas de Baal. Eu tenho uma ministração somente sobre isso, sobre os profetas de Baal. Mas eu quero pular aqui no capítulo de número 18, porque Deus tinha uma missão na vida de Elias, e Elias era obediente. Capítulo 18, no versículo de número 41. A Bíblia diz: então disse Elias a Acabe, como eu falei, Acabe, rei de Israel, um rei que estava totalmente fora da presença do Senhor: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Agora olha só a autoridade do profeta. No momento em que havia escassez, no momento em que não chovia, no momento em que havia seca, mas ele falou assim: olha, Acabe, come, bebe, sobe, porque eu ouço ruído de uma abundante chuva. O que eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, ainda que você não esteja vendo acontecer nada, ainda que as notícias elas estão chegando de uma diversidade muito grande, ainda que as portas estejam fechadas, mas eu te digo uma coisa: come, bebe, se alegre, porque Deus tem algo de grande na tua vida. Eu já posso ouvir o ruído da vitória, você já pode ouvir o ruído da vitória, você já pode ver essa escassez da tua vida sendo totalmente dilacerada, totalmente saindo, totalmente indo embora. Então acredite, porque Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Eu já posso ouvir o ruído de uma grande tempestade de bênção que está vindo sobre você. Eu já posso abrir a minha boca e profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida profissional, sobre a tua vida sentimental, sobre a tua vida espiritual. Deus tem algo de grande para a tua vida. Aleluia! Ainda que o mundo, ainda que as circunstâncias estejam dizendo que não, mas Elias acreditava. Elias era um homem que vivia pela fé.
E a Bíblia diz, então Elias sobe, come e bebe. Agora olha o versículo de número 43. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Começou a orar, começou a clamar. Eu só demonstro e eu só mostro para Deus que eu acredito nas suas promessas sobre a minha vida quando eu dobro o meu joelho e começo a orar. Eu só demonstro para Deus que eu confio nele quando eu dobro o meu joelho, me humilho diante dele e começo a clamar. Clamar é reivindicar aquilo que Deus já determinou sobre a nossa vida. Orar com clamor é orar com voz alta. É lutar com Deus, é falar, é fazer como Jacó. Porque Jacó, quando estava em direção, quando ele estava tentando reconquistar a amizade do seu irmão, que ele havia traído há muitos anos atrás, a Bíblia diz que ele passou pelo val de Jaboque. E ali ele ficou sozinho, e durante toda a noite ele lutou com um varão, lutou com um anjo, lutou com Deus, porque aquele era o próprio anjo do Senhor. E durante toda aquela noite ele reivindicando: o Senhor só vai subir depois que me abençoar. O Senhor não vai subir enquanto não me abençoar. Enquanto isso ali, ele deixa um exemplo para nós. Porque nós não vamos sair da presença, não vou sair da face de Deus enquanto ele não abençoar a minha vida. Ei, não saia, não pare de orar enquanto Deus não colocar na tua vida aquilo que você precisa. Aleluia! É persistência. Você tem que persistir a cada dia, você tem que buscar, você tem que acreditar. Senhor, o Senhor não vai sair da minha casa, o Senhor não vai sair da minha vida, o Senhor não vai sair do meu lado, enquanto o Senhor não abrir aquela porta. Aleluia! E Elias fez a mesma coisa, se inclinou por terra, colocou seus joelhos, dobrou seus joelhos em terra. E aí, quando ele estava orando, eu acredito que seja uma oração fervorosa, acreditando que iria acontecer. Aí o versículo de número 43, ele disse assim: e disse ao seu moço: sobe agora e olhe para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então ele disse: torna lá 7 vezes. É aí que começou a luta espiritual, a luta da fé contra os olhos da carne. Aí começou a luta daquilo que você não está vendo. Aí começa aquela luta, mas não está acontecendo nada. Eu estou orando, já orei, já dobrei meu joelho. Deus está falando nessa noite: dobra mais uma vez, dobra ele de novo. Se não aconteceu, dobra de novo. Eu fico imaginando aquela cena, Elias orando: Senhor, segundo a tua palavra eu declarei segundo a tua palavra que não iria chover, e já se passaram 3 anos e meio, está chegando o cumprimento da tua promessa. O Senhor colocou um limite, o Senhor colocou uma data, o Senhor colocou um termo, e é nessa noite Deus já colocou um termo na tua vitória, Deus já colocou um final nessa aflição, Deus já colocou um final nessa doença, Deus já está abrindo aquela porta, Deus está enviando a solução para aquilo que está nos preocupando. Aleluia! Eu fico imaginando ele orando, aquele moço olhando impaciente, e ele falou: vai lá, mas eu já fui 2 vezes, vai a 3ª vez. Quantas vezes você já buscou a presença do Senhor e não sentiu nada, e não viu nada acontecendo? Muitos já desistiram, muitos já voltaram pelo caminho, muitos já falaram: isso não é para mim. Muitos voltaram por onde vieram, mas você não. Você está aqui nessa noite, você está aqui persistindo, está ouvindo essa mensagem porque sabe de uma coisa, que no final nós vamos clamar, nós vamos orar, Deus vai te curar dessa enfermidade, Deus vai abrir essa porta, Deus vai fazer uma reviravolta naquilo que precisa ser arrumado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E disse: sobe mais uma vez, mas não há nada. Talvez as informações que você está vindo, talvez você esteja desempregado, você tenha mandado currículo, mas todas as vezes a resposta é: não tem nada. Talvez você esteja orando por uma pessoa que precisa estar na presença de Deus,
E você está clamando pela vida dessa pessoa e não está acontecendo nada. Talvez você tenha uma situação que está tirando a tua noite de sono, que você não consegue dormir, a ansiedade tem batido na tua casa, e você tem olhado para o lado e não tem nada, mas Deus está te falando, vai lá de novo. Talvez você esteja clamando por uma situação, não da sua, mas de outra pessoa, mas não tenha acontecido nada, mas Deus está falando nessa noite, vai lá, torna lá mais uma vez. E aquele moço foi pela 4ª vez, e quando ele volta, e aí? Não aconteceu nada. Volta lá de novo, e talvez a impaciência daquele homem, mas Elias continuava clamando, ei, eu já posso ouvir ruído de uma grande chuva, eu já posso sentir o ruído de grandes bênçãos sobre a tua vida. Não desista, Deus está falando nessa noite. Não desista dos teus sonhos, não desista do teu projeto, naquilo que você investiu na sua área profissional, naquilo que você investiu e parece que não está dando certo, tenta de novo, tenta de novo. A palavra da noite é tente de novo. Comece a olhar. Olhe pelos olhos da fé, não olhe pelo que está acontecendo, não olhe pelos olhos da carne, porque se eu for olhar pela minha limitação, eu fico parado, eu não faço mais nada, a obra para na minha vida profissional fica estagnado. Mas tente mais uma vez. Deus está falando nessa noite, tente mais uma vez. Ainda que as pessoas estejam falando, não vai acontecer, não está acontecendo nada, mas Deus está falando nessa noite, tente mais uma vez. Aleluia. E se chegar amanhã não acontecer, volta de novo para a presença do Senhor, volta de novo, dobre de novo o seu joelho. A Bíblia diz no Novo Testamento, eu gosto muito dessa passagem que Jesus Cristo ela nos ditou e deixou escrito sobre o juiz iníquo. A viúva a qual estava na presença do juiz, eu amo essa passagem, a qual ela tinha um negócio diante do juiz que precisava ser julgado. E todas as vezes que ela via o juiz, e o juiz não tinha julgado a sua causa, ela falava, juiz, julga a minha causa. E novamente, no dia seguinte, ela sabia onde aquele juiz ia passar, ela voltava lá e ela falava, juiz, julga a minha causa, até o dia em que por causa da insistência daquela viúva, daquela mulher, ele julgou a sua causa. A Bíblia não diz se ganhou, se deu ou não, mas eu acredito que ele deu um veredito positivo para a vida dela, sabe por quê? Porque se aquele juiz tivesse negado algo para aquela mulher, ela ia voltar lá e ia falar, julga de novo, aleluia, e assim Deus é conosco. Ele sabe daquilo que Ele pode nos dar, Ele tem certeza que Ele vai nos dar, mas é necessário nós demonstrarmos a nossa fé. É necessário nós perseverarmos na presença do Senhor, porque somente através da perseverança conseguiremos a salvação da nossa alma. A nossa vida aqui nessa terra é igual a Elias. Elias já não tinha apego mais por essa terra, já não tinha mais apego pelos lugares dessa terra. A ponto de depois, uma história futura na vida de Elias, depois de ter vencido os 450 profetas de Baal, Elias sai, ele caminha, ele entra dentro de uma caverna e pede a morte. Porque ele já não queria mais ficar nessa terra, porque ele já não tinha mais prazer nessa terra. E às vezes bate esse sentimento, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa terra? Mas enquanto nós estivermos aqui, Deus tem propósito na tua vida. Enquanto nós estivermos aqui, você pode ser instrumento nas mãos do Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos honrar o nome de Deus Todo-Poderoso. Elias estava dentro da caverna. E de repente, o Senhor veio como um vento, o Senhor vem como um fogo, o Senhor vem como um terremoto, mas ele não estava em nada disso. Aí ele fala, Elias, sai da caverna. Deus está falando nessa noite, sai da caverna. E ali Deus deu um alimento, ali novamente a provisão de Deus na vida de Elias. Elias come aquela comida e ele fala, olha, o anjo enviou, Deus enviou um anjo para ele. E ele comeu aquela comida e caminhou mais 40 dias com a força daquela comida. Deus está falando nessa noite, se alimenta dessa palavra, se alimenta das escrituras sagradas, se alimenta daquilo que vem de Deus. Deus vai te fortalecer, porque grande é a nossa caminhada até a volta de Jesus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E voltando aqui para a história, e aquele jovem foi pela 5ª vez, mas nada aconteceu. Então seja sincero agora nessa noite.
Quantas vezes você tem buscado a Deus e não tem acontecido nada? Quantas vezes você tem buscado a presença do Senhor, Senhor, me socorre? Às vezes parecemos aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher já tinha procurado vários médicos. Aquela mulher já tinha gasto todos os seus recursos, todas as suas fazendas. Mas nada disso resolveu. Até o momento em que ela viu uma grande multidão. O que está acontecendo? É Jesus de Nazaré. Aleluia. É Jesus que está passando. Ela tocou, colocou no seu coração. E ela falou, se ao menos eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Persistência. No meio daquela multidão, uma mulher enfraquecida fisicamente, mas espiritualmente estava fortalecida. Talvez pelas situações adversas na tua vida. Você tem enfrentado, talvez você tenha enfrentado, fisicamente falando, você está fraco. A sua mente está como que querendo desistir. Mas eu te digo uma coisa, nessa noite, Deus está te fortalecendo espiritualmente. Porque assim como Ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, Ele vai te curar nessa noite. Ele vai enviar provisão sobre a tua vida nessa noite, aleluia. Mas tem que crer, tem que ser persistente. E novamente voltando à história de Elias, mas não tem como nós viajarmos aqui na Bíblia, não tem como trazer outros exemplos de pessoas que alcançaram a vitória. Eu tenho que tomar exemplo de pessoas que alcançaram vitória. Quem sabe você que está me ouvindo nessa noite, você vai dar um testemunho e eu também vou me basear na história da tua vida. Eu quero me basear na história da tua vida. Quando você receber uma bênção, manda para mim o testemunho, para que eu também venha me fortalecer e dizer, se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Aleluia. Quantas pessoas ao longo da minha caminhada foram curadas e eu vi com os meus olhos pessoas serem curadas. E a cada vez que aquela pessoa foi curada, eu também falava, eu também vou ser curado e já fui curada de algumas enfermidades. Pessoas que deram testemunho, eu consegui uma porta de emprego, meu negócio está fluindo. Cada vez que eu ouço isso nos meus ouvidos, isso daí é alimento para mim, é combustível para eu continuar nessa caminhada. Porque se Deus abençoou meu irmão, Ele vai abençoar a minha vida. E se Ele abençoar a minha vida, Ele vai abençoar a tua vida. Aleluia. Talvez você já esteja na 6ª vez. E quando ele olhou, e quando ele voltou para lá, acompanhe comigo, no versículo de número 44, e eu estou no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, para finalizar essa história, porque eu ainda quero clamar pela tua vida. E a Bíblia diz o seguinte, e sucedeu que a 7ª vez disse, eis uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo o mar. Aleluia, aquilo dali já foi o máximo para Elias. O quê? O que você viu? Eu vi uma nuvem como a palma da minha mão. Esse é o sinal. Esse é o sinal que Deus está trazendo nessa noite. A tua bênção está vindo. Ainda que você pense que ela é pequena. Ainda você pense que ela não tem forma. Porque uma nuvem não tem forma. Uma nuvem estava longe. No meio de uma região enorme, no meio de uma posição geográfica, a qual eram muitas terras, mas quando Elias viu apenas uma pequena nuvem, ele falou, olha o que ele falou assim, olha, então disse ele, sobe e diz ao rei Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. Aleluia. Aí ele parou de olhar e já começou a glorificar o nome do Senhor. Ei, já está na hora de você, pelos teus olhos da fé, para de ficar chorando, para de ficar se lamentando. Agora comece a alegrar o teu coração, porque ainda nessa noite, Deus está enviando uma grande chuva sobre a tua vida. Vai chover bênção sobre a tua vida. Vai chover proposta na tua vida. Deus vai mudar o quadro e vai mudar a história da tua vida. Aleluia. Eu já posso ver a tua bênção como no tamanho da palma da minha mão. Mas vai se tornando cada vez mais grande, porque a nuvem vai se aproximando e vai se tornando uma proporção muito grande. E aquelas pessoas ficaram olhando. Aleluia! E você sabe por que Deus, e você sabe por que Elias, ele mandou parar de chover e parou de chover durante 3 anos e meio?
Porque naquela época os seguidores de Baal, eles adoravam esse Deus que não é um Deus, é um Deus com D minúsculo. E eles acreditavam que Baal era o Senhor da chuva, era o Senhor da fertilidade. Eles clamavam a Baal e quando chovia, eles tiravam a glória de Deus e davam a glória para Baal. Aí Deus falou, Elias, profetiza. Então eu quero fazer um desafio para você nessa noite, profetiza. Abre a tua boca. Estão clamando contra a tua vida, profetiza. Estão dizendo que chegou o teu fim, profetiza. Deus te garante. Assim como Deus garantiu Elias, Deus está te garantindo nessa noite. Então começa a profetizar, porque eu vou entrar agora em espírito de oração com você. Mas é necessário que você abra a tua boca e comece a profetizar. Vamos desmascarar quem é de Deus e quem não é de Deus. Estão rogando contra a tua vida. Estão fazendo trabalho de feitiçaria, de macumba contra a tua vida. Abre a tua boca e profetiza contra eles. Declara a falência do inimigo, porque Deus está contigo. Estão decretando a tua falência, mas eu posso ver uma nuvem como o tamanho da palma da minha mão. Ei, a tua bênção está chegando. Segura, olha, faz assim, olha, eu estou profetizando. Eu já estou determinando as bênçãos sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida dos meus filhos. Começa a profetizar de uma forma profética. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão daí mesmo da tua casa. Olha aí, eu já posso ver a minha bênção chegando do tamanho de uma nuvem, de uma pequena nuvem. Epa, mas espera aí, quando estava chegando, está tomando uma proporção maior. Oh, glória! Vai chover hoje na tua casa, vai chover bênção na tua casa. Deus está falando nessa noite. Você pode ouvir o ruído de uma grande chuva? Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo de número 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento. Então, já não tinha mais, já não existia. Quando você olhava para o céu, já não existia mais nada, mas já existia uma nuvem que era tão pequena, mas ela começou a tomar uma proporção muito grande, e aí ela começou a se enegrecer, e de repente começou a ventar, e aí veio uma grande chuva, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Elias orou, e durante 3 anos e meio, igreja, não choveu, mas ele permaneceu firme. Ele acreditou, ele experimentou a provisão de Deus. Quanto tempo não chove na tua casa? Quanto tempo não chove na tua vida? Há quanto tempo Deus não abençoa você e a tua casa? Mas hoje é noite de você receber a provisão de Deus. Hoje é noite de Deus enviar chuva para a tua casa. Vai chover na tua casa, vai chover na tua família, vai chover no teu trabalho, vai chover nos teus negócios. É bênção de Deus sobre a tua vida. Eu quero orar por você. Versículo 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os seus lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Até os teus inimigos vão ver que o Senhor é Deus sobre a tua casa, que o Senhor é Deus sobre a tua vida. Eles vão ver você descendo o monte, eles vão ver você cantando o hino da vitória, e eles vão ver uma chuva de bênção, eles vão ver a provisão de Deus na tua casa, eles vão ver a presença de Deus. Mas tudo isso porque você não saiu da face do Senhor, você não saiu da presença do Senhor, você creu, você orou, você foi persistente. Então hoje é noite da tua vitória, aleluia. Quem sabe hoje é a 7ª vez que você clama ao Senhor, mas eu tenho certeza de uma coisa: hoje é noite da tua vitória. Eu quero orar com você. O que você quer colocar diante de Deus nessa noite? É uma doença física? É uma doença espiritual? É uma batalha espiritual? São pessoas que precisam se converter? Aleluia! Hoje é noite da tua vitória, aproveita agora. Aquela nuvenzinha que o profeta viu, já não era mais uma nuvem pequena, mas se tornou em algo de grande. E é algo de grande que Deus tem para a tua vida, aleluia. Vem comigo.
Clama comigo. Senhor meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja teu santo nome. Mais uma vez diante de ti, meu Deus. Olha o teu povo, meu Deus, que ficou até agora nessa live. Que ficou até agora comigo aqui, meu Deus. Que ficamos na tua presença, reivindicando as tuas bênçãos, Senhor. E agora, meu Deus, chegou a hora da tua mão poderosa vir sobre a nossa vida. Por isso eu te peço, meu Deus e meu Pai, se tiver alguém que está ouvindo agora essa mensagem, e se tiver com alguma enfermidade física, cura ela agora. Receba a cura de Deus em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, cura essa pessoa agora. Seja onde estiver essa dor, seja qual for o nome dessa enfermidade, mas nosso Senhor Jesus Cristo, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Esteja curado agora, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, essa pessoa que precisa de uma porta de emprego, Senhor, eu sei que estamos no meio de uma pandemia, que estamos no meio de portas que estão fechadas, mas o Senhor é poderoso para abrir essa porta de emprego. Senhor, abre essa porta de emprego agora, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, essa pessoa que está nessa guerra espiritual, que já não consegue dormir, que tem visto coisas dentro da sua casa, tem visto vultos dentro da tua casa, eu repreendo isso agora na tua vida, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, eu encerro essa oração te agradecendo, colocando as causas impossíveis. Meu Deus e meu Pai, aquilo que essa pessoa ela precisa agora, Senhor, aquilo que essa pessoa está orando junto comigo, entra com a tua provisão. Nós cremos, assim como o Senhor foi com o profeta Elias, Senhor. Oh Deus, esteja com essa pessoa. E já te agradeço, meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite. E por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, Elias é um tipo de igreja do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele foi persistente, ele foi fiel. Temos que ser fiel ao Senhor, temos que ser persistente, temos que estar sempre na face do Senhor. E por causa disso tudo, a Bíblia diz que Elias, de repente, vieram ao seu redor carros e cavaleiros de fogo. E ele foi arrebatado para os braços do Senhor. E nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero te fazer um convite nessa noite. Você que ainda não entregou a sua vida para nosso Senhor Jesus Cristo, não perca tempo. Abra a tua boca agora e reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Repete comigo: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Faça isso. Faça isso agora. Você que está afastado da presença do Senhor, volte imediatamente. Porque assim como Deus enviou carros e cavaleiros de fogo, e Elias foi arrebatado, há uma promessa na Bíblia de que Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. E nesse dia eu estarei lá. Você vai estar lá também? Dá uma glória a Deus aí. Estaremos lá juntos no dia do arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus venha te proporcionar um final de domingo muito abençoado. E eu abro a minha boca e profetizo que esta semana grandes coisas vão acontecer na tua vida. Grandes coisas da parte de Deus. As promessas de Deus vão se cumprir. Eu profetizo uma semana abençoada para você e toda a tua casa. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos despedimos debaixo da tua graça e da tua misericórdia. E mais uma vez eu te peço, abençoa toda a tua igreja, em nome de Jesus. Nosso próximo compromisso, hein? Amanhã tem estudo bíblico. Nós vamos agora para o capítulo de número 13 de Apocalipse e tem coisas para serem reveladas. Mas eu não vou falar agora não, deixa para amanhã. Conto com você amanhã temos um encontro marcado a partir das 20 horas. Não esquece não, tá? Coloca aí na tua agenda. A partir das 20 horas, estudo sobre Apocalipse.
Muito obrigado pela tua presença. Estenda suas mãos e receba a bênção apostólica em o nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Não somente hoje, ó Pai, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Jesus.